Olá, galera! Essa é a aula 7, Métodos de Balanceamento de Equações Químicas 2. Nessa aula, nós vamos ver mais dois métodos de balanceamento de equações. Na aula 6, vocês aprenderam método direto e método algébrico. Agora, nós vamos aprender o método redox, ou da equação global, e o método íon-elétron, ou da equação parcial. Vamos lá? Bom, continuando aqui nossos métodos de balanceamento, nós vamos ver agora então o método redox ou método da equação global, que pode ser chamado também de método da variação do número de oxidação. Esse método, ele leva em consideração o seguinte princípio, que diz que o número de elétrons que foi perdido pelo agente redutor, ele tem que ser igual ao número de elétrons que foi ganho pelo agente oxidante. Ele dá para a gente algumas regras, para a gente seguir para poder fazer o balanceamento. Vamos lá ver essas regrinhas. Primeiro, ele fala para a gente calcular o NOx de cada um dos elementos participantes da equação ou da reação química, usando as regras que a gente já conhece para calcular o NOx. E depois, verificar quem está variando o NOx de um lado para o outro da nossa reação, da nossa equação. Então, dos reagentes para o produto, quem está tendo o seu NOx variado. Terceiro, calcular a variação do NOx do átomo do elemento que foi oxidado ou reduzido. Ele fala para a gente montar uma tabelinha de oxidação e redução. Coloca ali dois quadros. Um quadro de oxidação e um quadro de redução. Elemento que está oxidando, elemento que está reduzindo. E calcular esse ΔT, que é a variação do NOx total. Essa variação do NOx, ela leva em consideração a atomicidade do elemento. Então, você vai multiplicar o número do NOx, então a quantidade de elétrons que está variando de um lado para o outro da equação, quanto está variando do reagente para o produto, vezes a atomicidade do elemento que você está analisando naquele momento. Depois que você fez isso, você vai continuar o balanceamento por tentativa, sendo que você vai balancear primeiro, esses elementos que estão sofrendo redução e oxidação, que você vai fazer o cálculo do ΔT, e depois o balanceamento por tentativa, você vai balancear por último o oxigênio e o hidrogênio. Vamos lá fazer um exemplo para ver como é que vai ser? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, que é a reação do P4 mais HNO3 mais H2O, formando H3PO4 mais NO. O primeiro passo aqui é determinar os números de oxidação. Já fiz os cálculos aqui, para ir um pouquinho mais rápido. Então, eu tenho aqui NOx do fósforo 0, do hidrogênio mais 1, nitrogênio mais 5, cada oxigênio menos 2, cada hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, cada hidrogênio aqui mais 1, fósforo mais 5, cada oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2, oxigênio menos 2. Segundo passo, determinar a variação do NOx. Então, quem está variando e quanto? Tem o fósforo passando de 0 para mais 5, então ele está sofrendo oxidação. Tem o nitrogênio passando de mais 5 para mais 2, então sofrendo redução. Então, aqui no total, para o fósforo é 5 e o total para o nitrogênio é 3. Então, vamos lá agora para o cálculo do delta. O delta para o fósforo vai ser igual a 20, porque é a variação do NOx, 5, vezes a atomicidade, 4. Então, 5 vezes 4, 20.
E o delta para o nitrogênio aqui no HNO3, a variação do NOx, que foi 3, vezes a atomicidade, que é 1, 3. Agora, o terceiro passo para encontrar o coeficiente é fazer a inversão dos valores do delta. Como assim? A gente troca o valor do delta que a gente calculou de um para o outro, e esse é o valor do coeficiente daquela molécula. Então, olha só. O delta que a gente achou para o fósforo vai ser o coeficiente do HNO3, que é o que está reagindo com o fósforo. Então, a gente calculou 20 para o delta do NOx do fósforo, e esse vai ser o coeficiente do HNO3. Nós calculamos 3 como delta do NOx do HNO3, e esse vai ser o coeficiente do fósforo, do P4. Agora, nós damos continuidade ao balanceamento, fazendo o restante por tentativa. Continuando pelo fósforo. Por quê? Já está o fósforo aqui, então eu vou lá e olho do outro lado da reaçãozinha o elemento fósforo. Se eu tenho 12 átomos de fósforo desse lado, tenho que ter 12 desse lado aqui. Próximo elemento para balancear, nitrogênio. Se eu tenho 20 deste lado, tenho que ter 20 deste lado. Próximo elemento a balancear é o hidrogênio. Então, vamos fazer a conta aqui. Se eu tenho 3 vezes 12, 36 hidrogênios deste lado, tenho que ter 36 aqui. Tenho 20, faltam 16. Então, preciso ter 8 moléculas de água. Agora é só conferir os oxigênios. Conferi os oxigênios, vi que está tudo ok, minha reação está balanceada. Esse é o balanceamento redox. Vamos para mais um exemplo. Agora a gente vai fazer o balanceamento dessa reação, que é o KMnO4 mais HCl, formando KCl mais MnCl2 mais Cl2 mais H2O. Primeiro passo, então, determinar os números de oxidação. Já determinei aqui o número de oxidação de todos os elementos. O segundo passo é determinar a variação do NOx. Determinar quem está reduzindo e quem está oxidando. Então, já vi aqui que o manganês está passando de mais 7 para mais 2. Então, ele está sofrendo redução. O cloro está passando de menos 1 para 0. Está sofrendo oxidação. Agora eu vou calcular o delta do NOx. Para o MnCl2, o NOx variou 5 vezes a atomicidade, que é 1, então o delta vai ser 5. Para o cloro, variou 1 vezes a atomicidade, que é 2, então o delta vai ser 2. Agora é só inverter. Vou trocar o MnCl2, o delta do MnCl2, que era 5, vai passar a ser o coeficiente do cloro, e o delta do cloro vai ser o coeficiente do MnCl2. E agora eu termino o balanceamento por tentativa. Continuando aqui pelo Mn. Se eu tenho 2 desse lado, tenho que ter 2 do outro lado. Sigo com o K. Se tenho 2 desse lado, tenho que ter 2 desse outro lado aqui. Vou olhar o cloro agora. Se eu tenho 10 mais 4 mais 2, 16 desse lado, tenho que ter 16 desse outro lado aqui. Agora a gente vai para os hidrogênios. Tenho 16 hidrogênios desse lado, então tenho que ter 8 moléculas de água. Agora é só conferir os oxigênios. Confere aqui, tenho 8 oxigênios deste lado, tem que ter 8 oxigênios do outro lado.
e a sua equação está devidamente balanceada. Bom, esse é o nosso último método íon-elétron ou de equação parcial, que ele fala o seguinte: a equação global da reação será aquela cuja soma de todas as semi-reações de oxirredução e de formação de água elimine todos os elétrons representados. Nesse método, nós dividimos a nossa reação em duas partes, em duas semi-reações. Uma reação de oxidação e uma reação de redução. Esse método, ele fala para a gente que a nossa equação principal, a nossa equação global, ele é a soma dessas duas reações quando elas estão certinhas, quando a quantidade de elétrons que é doado e recebido pode ser cancelado. Vamos ver quais são os passos que ele manda a gente seguir para balancear. Primeiro, é dividir a equação principal em duas semi-reações, uma de oxidação e uma de redução. Então, nós vamos pegar a nossa equação principal, vamos olhar para ela e vamos ter que conseguir dividir ela em duas semi-reações, uma de oxidação e uma de redução. Segundo passo, nós vamos balancear cada uma das nossas semi-reações separadamente. E o terceiro passo é multiplicar essas semi-reações por números que tornem o ganho e a perda de elétrons iguais. E depois a gente vai somar essas duas reações. Vamos lá para o exemplo? Vamos fazer o exemplo, então, balanceando essa reação, que é a reação do Mn mais 2 mais BiO3 menos, mais H+, formando MnO4 menos, mais Bi mais 3 mais H2O. Como é que a gente resolve? Vamos lá. Primeiro de tudo é identificar as espécies que sofrem oxidação e redução. Para isso, nós precisamos calcular o NOx. Aqui eu já calculei o NOx. Eu tenho o Mn mais 2 passando para Mn mais 7. Então, ele está sofrendo oxidação. Tenho o Bi passando de mais 5 para mais 3. Ele está sofrendo uma redução. Vou agora para o segundo passo, que é escrever as semi-equações ou semi-reações. Então, vou escrever a equação de oxidação para o Mn passando de mais 2, então Mn mais 2, passando para Mn mais 7, o que está acontecendo com ele? Ele está doando 5 elétrons. Vou escrever a reação, ou a semi-reação do Bi, que era Bi mais 5, ele está recebendo 2 elétrons e está passando para Bi mais 3, aqui do outro lado. Prontinho, escrevi as semi-equações. Agora, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso multiplicar essas reações de forma que eu possa anular esses elétrons e somá-las para ter os coeficientes. Eu multipliquei essa primeira equação por 2 e essa aqui por 5. Por quê? Porque aqui era 5 elétrons e aqui era 2. Então, eu inverti, eu troquei, tá? A quantidade de elétrons de baixo, eu multipliquei a equação de cima, e a quantidade de elétrons da equação de cima, eu multipliquei a equação de baixo, certo? E aí, eu tenho 10 elétrons em cima, 10 elétrons embaixo. Lembrando que tem que multiplicar a equação toda. Então, eu multipliquei toda essa equação por 2. Olha lá, era Mn mais 2, ficou 2Mn mais 2, formando 2Mn mais 7 mais 10 elétrons. Aqui também, eu multipliquei todo mundo por 5. Ficou 5Bi mais 5 mais 10 elétrons, formando 5Bi mais 3. Agora é só somar as duas equações. Cancelo os elétrons, somo.
tudo que eu tenho nos reagentes, ou seja, antes da seta, 2Mn mais 2. Embaixo aqui eu tenho 5Bi mais 5. Formando, pego tudo que eu tenho nos produtos. 2Mn mais 7, 5Bi mais 3. Prontinho. Tenho a minha equação global, que é a soma das minhas semi-reações com os elétrons cancelados. Agora, eu já tenho os coeficientes do Mn mais 2, do Bi mais 5, do Mn mais 7 e do Bi mais 3. Só vai faltar balancear hidrogênio e oxigênio. Eu vou colocar aqui, na minha reação, os coeficientes do Mn mais 2, do Bi mais 5, do Mn mais 7, do Bi mais 3. Agora eu faço o cálculo para balancear oxigênio e hidrogênio. Primeiro, eu balanceei oxigênio. Por quê? Porque já está aqui, ó. Já está aqui na quantidade. Se eu tenho desse lado 15 oxigênios, tem que ter 15 deste lado aqui, certo? Se eu já tenho aqui, ó, 8, eu sei que faltam 7. Então, eu tenho que ter 7 moléculas de água. Se eu tenho 7 moléculas de água, eu vou ter 14 hidrogênios. Então, tem que ter 14H+, para ter 14 hidrogênios. Prontinho, está balanceada a minha equação pelo método íon-elétron ou da equação parcial. Bom, galera, esse é o conteúdo da nossa aula 7. Agora vocês ficam com as atividades complementares. Vocês têm as atividades para a sala da página 8 e as atividades propostas da página 8, 9 e 10. Até a próxima!